Olá, pré-claros e pré-claras, espero que estejam todos muito bem. O tema que a gente vai conversar um pouco hoje foi uma proposta de um aluno nosso, o Luca. Professor, dá uma olhadinha na obrigação solidária e realmente é um tema que ele é um tema simples, tá? Perdoe-me eu achar esse tema simples, mas que em alguns momentos ele leva algumas dúvidas dos alunos sobre a aplicação, porque parece um negócio assim muito esquisito. Professor, é que eu não entendo como é que várias pessoas pode isoladamente, qualquer uma delas, pagar toda a prestação. E isso é que acaba gerando um pouco de dúvida e é aquele descontentamento, digamos assim. Primeiro, vamos ser objetivos, não vamos para caráter subjetivo, minha emoção, o que é que determina no cumprimento da relação. Não, a gente tem que olhar o aspecto técnico. O que é a obrigação solidária? Eu resumo muito a obrigação solidária na frase todos pelo todo, né? A obrigação solidária vai ser aquela relação jurídica segundo a qual qualquer uma das pessoas envolvidas, se forem devedores, estará obrigada a pagar toda a prestação. Ou qualquer uma das pessoas envolvidas, se forem os credores, terá direito a exigir toda a prestação. Então, eu parto do pressuposto de que em uma relação solidária, as pessoas têm direito, no que a gente chama relação externa ou relação principal, a toda a prestação. A minha primeira preocupação em uma relação solidária é resolver essa relação externa. Dá um exemplo bem simples que a maioria de vocês conhecem, tratando de obrigação solidária ativa, solidariedade entre credores. Se eu e meu pai tínhamos uma conta conjunta perante um banco, nós éramos credores solidários do banco. O dinheiro de meu pai, ele era servidor federal militar, o dinheiro dele era depositado nessa conta. O soldo, Ave Maria, quase não sai. Então, todo mês, o Alexandre, por ser credor solidário junto com meu pai, teria direito de ir ao banco e sacar todo o dinheiro, porque eu sou credor solidário com ele. Graças a Deus eu nunca fiz isso, fato é que eu estou aqui conversando com vocês nesse momento. Isso é solidariedade ativa. O que é solidariedade passiva? É aquela em que todos os devedores podem ser obrigados a pagar toda a prestação. Luca, utilizar você como exemplo. Você resolveu me dar a honra de ser sócio de um escritório de advocacia com você. Nós fomos até um dado banco e resolvemos tirar um empréstimo de R$100 mil, segundo o qual, com regras de solidariedade, o banco se tornou credor, Alexandre e Luca tornaram-se devedores com regras de solidariedade ao banco. O que isso impõe? Impõe que o banco, em dado momento, quando for atrás dos seus devedores, de Alexandre e de Luca, se ele não conseguir receber normalmente na cobrança administrativa, o banco terá direito de cobrar R$100 mil de mim, Alexandre, ou R$100 mil do Luca, ou de qualquer um de nós dois que paguemos algumas das partes. Vai que você, Luca, pagou 70 mil, sobra 30 mil, o banco continuará a ter direito de cobrar 30 mil de você ou de mim. Independe, como eu disse, todos pelo todo. O interesse do credor é receber a prestação. Eu brinco muito em sala de aula que o credor não é o Thanos, não é o Darth Vader, não é o vilão máximo da galáxia. Ele é um sujeito querendo receber a prestação que lhe é devida. Claro que a gente tem que cortar alguns excessos dessa figura. Nesse exemplo que eu estou dando, o banco, o interesse dele é ver cumprida a relação externa. Exigir que Alexandre e Luca paguem a prestação devida. Para ele não interessa qual dos dois vai arcar com toda a prestação ou a parte principal dessa prestação. O interesse dele é receber o que lhe é devido, o seu direito ao crédito. Então, a ideia de solidariedade é essa. A ideia da relação externa é essa que eu acabei de falar. Alexandre e Luca, devedores do banco. Professor, é aí que eu me confundo. Como é que o Alexandre nessa relação pagou os 100 mil? E o Luca, como é que fica? Como eu falei, relação externa. Superada a relação externa, no momento que Alexandre pagar 100 mil para o banco, o que acontece com essa relação externa? Teve pagamento, extinção do vínculo obrigacional externo.
passa a haver as relações internas, no caso aí entre Alexandre e Luca. Desse contrato, Alexandre, na realidade, era responsável só por 50, era a parte que cabia a ele na sociedade, e o Luca pela diferença. Como eu paguei a relação externa, os 100 mil, surge para mim o direito de cobrar a diferença, a parte que cabia a você, Luca. No caso, o Alexandre, em uma relação interna, vai passar a ter o direito de cobrar os 50 mil que seriam de responsabilidade inicial do Luca. É uma pincelada muito rápida que a gente está falando aqui. É um tema muito interessante, é um tema que tem aplicação, aplicabilidade em vários ramos do direito. Vocês vão ter a aplicação da relação solidária no direito do trabalho, no direito consumidor, em várias relações contratuais, direito tributário. Então é um tema muito importante, tá? Reforça aquele eterno pedido. Vão atrás de complemento por meio de leitura, vão buscar os nossos autores, os nossos doutrinadores queridos, que tem muita coisa escrita sobre a obrigação solidária. Uma dica, não confundam remissão na solidariedade com renúncia. Depois deem uma olhadinha nessa dica que o professor está falando. Forte abraço, tudo de bom para vocês. Papai do céu continue nos iluminar.